paz do Senhor, amados, amadas, como que vocês têm passado? Hoje eu vou fazer um vídeo super especial para vocês. É um vídeo onde eu vou ensinar passo a passo, do início até o final, como fazer um propósito. Eu já deixei no vídeo anterior mostrando esse caderno para vocês. Esse caderno aqui é um caderno muito rico que eu tenho. Tá lá na playlist Folheando Cadernos. E a primeira coisa que eu tenho nesse caderno, até foi o motivo pelo qual eu fiz, foi para fazer o propósito de Daniel. Como eu não gastei o caderno todo, tenho outros conteúdos que eu também vou fazer um vídeo separado para vocês. Mas hoje eu vou ensinar passo a passo do propósito de Daniel, que está aqui nesse caderno. Vou te mostrar de forma prática como que você faz um propósito, como que você chega a um propósito, né? Por que que eu vou fazer isso? Porque eu percebi a necessidade devido aos comentários do canal. Então esse canal, como vocês sabem, é um canal que te ensina a orar. É um canal que te ensina a buscar o Senhor. É um canal que te ensina a buscar intimidade e relacionamento com Deus, que é o que está acontecendo comigo e é o motivo pelo qual o Senhor abriu meu coração para começar esse canal. Então, antes de nós começarmos, antes de eu começar a te ensinar a fazer o propósito, eu quero te pedir que você compartilhe esse vídeo, que você acione o seu sininho, que você curta, que se você não é inscrito, se inscreva no canal. Isso é muito importante para nos ajudar e é totalmente gratuito, não tem oneração nenhuma para você, tá bom? Então me ajuda, se você gosta do conteúdo do canal, me ajuda a divulgar, me ajuda a pregar a palavra. Quando você compartilha, você está levando a palavra do Senhor a outras pessoas e às vezes a palavra vai chegar naquela hora, assim como chegou no coração de muita gente, que eu tenho visto os comentários no canal, pessoas falando, Meira, eu estava orando e esse vídeo chegou e me ajudou e me despertou, me fortaleceu, e é esse o objetivo. Então que nós possamos, eu e você, compartilhando esses vídeos, compartilhando essa palavra, fortalecer, despertar, animar mais pessoas, amar mais pessoas, né? Então vamos lá, dedinho no compartilhamento, dedinho no like, dedinho na inscrição e oração pelo canal, oração por essa palavra, amém? Eu oro por você, você ora por mim, tá bom? Então vamos lá. O que é um propósito? Para que eu faço o propósito? Por que a Meir fez o propósito de Daniel? Tudo isso eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo de hoje. Então, quando eu comecei a responder os comentários, porque eu estou respondendo todos os comentários, por respeito ao seu trabalho de comentar, por respeito a você que assiste, por respeito a você que está passando por uma situação difícil, está com o coração dolorido, mãe preocupada, famílias angustiadas por causa de separações, por causa de filhos com a cabeça virada, tanto por causa de doenças, tantas são as coisas, as aflições que nós temos nessa vida, não é verdade? E o Senhor diz que nos livra de todas, nos ajuda todas, que nós devemos fazer o quê? Nos voltar para Ele. A palavra diz, arrependa do seu pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados. A palavra diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. A palavra do Senhor diz que o Senhor dá ordem aos anjos dele para nos guardar em todos os nossos caminhos. A palavra do Senhor nos diz, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque Ele dá ordem ao nosso respeito. E envia os guardas dele, os anjos, para nos guardarem. Somos guardados por anjos. A palavra do Senhor diz que Ele é o nosso bom pastor. E Ele nos leva a águas tranquilas, Ele refrigera a nossa alma. Então nós temos um Deus que nos faz promessas. Um Deus que nos ama. E João 3,16 diz que Ele nos amou tanto que Ele deu o próprio Filho por resgate a nós.
Jesus veio, morreu para quê? Para que nós não ficássemos debaixo da ira de Deus. Então nós somos muito especiais. Nós somos seres muito amados por Deus. O Senhor Jesus, Ele não quer que eu sofra, Ele não quer que você sofra. Ele quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. Não é à toa que o livro dele para nós é falando sobre o amor, é a prova de amor dele por nós. Então nós temos a Bíblia que nos conta tudo que a gente precisa saber. E por isso hoje eu quero te ensinar a fazer um propósito. E como base eu vou mostrar para você um propósito que eu fiz, vou contar por que eu fiz esse propósito e qual o resultado que eu tive desse propósito. Vamos começar? Então, este caderno, vou mostrar a primeira parte. No próximo vídeo, eu vou fazer a segunda parte, que a primeira parte vai ter o propósito completo. Daqui até o final do vídeo, você vai saber direitinho fazer o propósito. No próximo vídeo, eu já vou falar sobre o livro de Ruth, para quem quer conseguir o seu Boaz. No próximo, nossa, eu tenho coisas para contar sobre esse do Boaz. Ai, você quer conseguir o seu Boaz? Eu consegui o meu. E eu vou mostrar no próximo vídeo também. E no outro, eu vou mostrar sobre cura emocional. Olha que legal. Então, aciona o sininho para você não perder nadinha. Fique ligadinha que você vai aprender tudo e entender como que o Senhor tem transformado a minha vida, tem melhorado, tem me sarado, tem me curado, e Ele quer fazer o mesmo com você. Amém? Então vamos começar aqui. Propósito de Daniel, eu chamei de projeto, porque era um projeto, o propósito é um projeto. Para quê? Para mudar a minha vida. É uma aliança com o Senhor, para pedir o quê? Para pedir o benefício de Deus, para clamar ao Senhor misericórdia. Senhor, não estou suportando mais essa situação. Senhor, tem misericórdia, me tira disso. Eu faço isso em clamor ao Senhor, para que o Senhor olhe para mim. É o nosso clamor, o clamor do nosso coração. O que é o propósito? É algo que você se propõe a fazer. É um propósito, é um projeto. Então você vai levar determinado tempo para cumprir. Você pode fazer um propósito de uma semana, você pode fazer o propósito de 15 dias, de 20 dias, seja quantos dias você... Ah, mas eu não consigo. Começa fazendo um propósito de um dia. Começa fazendo um propósito de meia hora, mas começa. Ah, mas eu não... Começa. Aqui foram 21 dias em jejum, em oração, em busca. Mas se você não consegue 21, faz um. Faz meio dia, faz meia hora, mas faça. Arraste. A gente tem que mostrar para o Senhor que nós estamos determinados a batalhar, porque a palavra do Senhor nos diz que nós precisamos ser fortes e corajosos. Então começa arrastando. Começa com meia hora, começa com um versículo. Depois você vai para 1 hora e um capítulo. Depois você vai para uma semana e para um livro. Depois você vai para um mês e para vários livros, para os evangelhos. Então é assim que você vai crescendo. Sabe por que muitas vezes você não consegue permanecer? Porque a gente já quer as coisas prontas. E tudo é processo. Começa no seu tempo e no seu processo. Faça com a sua força. E o Senhor vai te fortalecendo até que você consegue fazer com a força do Senhor. E você se torna imparável. Olha o versículo que eu coloquei aqui nesse propósito. É um propósito de jejum e estudo das profecias de Daniel. Então, dentro desse prazo de 21 dias, eu ia fazer estudo e ia estar jejuando pelas causas que eu vou mostrar aqui daqui a pouquinho. Mas olha que interessante, no final, eu quero voltar aqui nesse versículo e contar a resposta do Senhor
através do propósito que eu fiz, a resposta que eu recebi, o quão maravilhoso foi para minha vida. Amém? Então vamos começar no propósito em si. Ó, eu vou deixar aqui para você ver direitinho. Quando eu fiz esse propósito, eu estava morando na Aparecida de Goiânia, em Goiás. Hoje eu moro em Bauru, São Paulo. Olha quanta coisa já aconteceu de lá para cá. Eu fiz esse propósito no mês 9, comecei no dia 9 do mês 9 de 2016. Foi quando eu elaborei o projeto. Então, quando eu vou fazer um projeto, primeiro, o que eu faço? Eu elaboro. Primeiro, eu faço um projeto. Primeiro, eu delimito. Primeiro, eu chego a um consenso do que eu vou fazer, do que eu estou disposta a fazer, de onde eu acho que eu consigo chegar. Vou te dar um exemplo. Uma vez eu fiz um propósito com Deus de orar das 3 da manhã até as 6 da manhã durante 40 dias. E quando eu fiz o propósito, eu fui, anotei, isso aqui vai fazer. E eu tava toda assim achando que eu tava muito forte, né? No primeiro dia, gente, eu dormi. Eu coloquei o despertador, despertei e vim para fazer a oração. Eu não consegui ficar 1 minuto acordada. Eu dormi mesmo. Eu não consegui, era um peso. Por quê? Porque é uma batalha espiritual em cima. Espíritos batalhando ali para você não conseguir. E aí no segundo dia sim, no terceiro dia também. E eu falei, Senhor, eu não vou conseguir, Senhor. Senhor, eu não vou conseguir. E Deus falou comigo, com a sua força você não vai conseguir. Mas com a minha, você vai. Quando o Senhor falou isso no meu coração, fez assim, ó. A partir desse dia, eu entrei no propósito com as forças do Senhor. E eu fiz todos os dias, todos os 40 dias, das 3 às 6 da manhã, orando, meditando na palavra e jejuando ao Senhor. E foi algo assim, ó, tremendo. Isso é um testemunho que eu tô te dando. Algo tremendo, mas eu comecei jejuando meia hora. Eu comecei em pequenos jejuns. Eu ainda não cheguei àquele jejum total de 40 dias. Eu faço sempre o jejum assim até meio-dia, ou jejum de 6 da tarde até 6 da manhã, ou jejum das 3 da madrugada até determinada hora. E o Senhor está me dando força, mas eu quero chegar. Em nome de Jesus, eu quero chegar a jejuns profundos. Eu quero chegar a tempo de qualidade com meu Deus. E eu tenho estudado livros sobre jejum. Agora, voltando aqui ao passo a passo. Primeira coisa que vai fazer um propósito. Faça um projetinho. Faça um cronograma. Pense e delimite o que você vai fazer. Pense até onde você consegue chegar com o Senhor. Qual o tamanho do seu sacrifício para Deus? E o que você quer pedir de Deus? Peça o que está no seu coração. O que você sente. Tem gente que faz por intimidade. Tem gente que faz porque quer um carro zero. Tem gente que faz porque quer um casamento. E tem gente que faz porque quer a libertação dos seus filhos. Tem filho que está com um problema de droga. E mãe, orando e jejuando pelo filho, faz o propósito. Então, é importante que você faça o quê? Um cronograma. Foi o que eu fiz aqui, vou mostrar para você. Então, quando eu comecei, foi dia 9/9/2016, eu estava morando na Aparecida de Goiânia. Coloquei o nome do propósito. Propósito, jejum de 21 dias, propósito de Daniel. Esse propósito é inspirado no jejum que Daniel fez, querendo saber a resposta de Deus para o que ia acontecer com o povo dele. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei o calendário, tá vendo? Aqui eu imprimi um calendário, mas se você não tem como imprimir, escreve, faz o desenho, isso aí é terapêutico, gente, você nem imagina. Então, eu fiz aqui o calendário e de acordo com o que eu ia fazendo, cada dia que eu ia fazendo, eu ia circulando, tá vendo? Ó?
Então, fiz no dia 14 aqui, do dia 14, completei, tá tudo certinho, circulei. Dia 15, completei, fiz tudo que estava proposto, circulei. Então, eu gosto de colocar um calendário assim, para quê? Para que eu tenha certeza que eu cumpri aquele dia. Eu fiz certinho com o Senhor. Aqui depois eu anotei, ó, início. Eu vou iniciar no dia 13. Olha, no dia 9 eu estava elaborando. Tá vendo? Aqui o dia 9 eu comecei a elaborar. Eu ia iniciar ele no dia 13 do 9 e terminar no dia 3 do 10. Então tá anotado, Senhor, eu vou fazer este compromisso aqui. Eu vou começar no dia 13 e vou terminar no dia 3. 2. Neste período, fica proibida a ingestão de qualquer comida que não seja fruta, verdura, carne, ovo, que é a proteína. Era o que eu poderia comer. Então, tá aqui o que eu posso comer nesses 21 dias. E qualquer bebida que não seja a bebida que eu podia beber. Água de coco, suco sem açúcar e chá sem açúcar. Então, o que eu poderia comer, beber e comer nesses 21 dias? O restante é jejum total. Então, eu podia comer fruta, verdura, carne e ovo. Mais nada. Não podia comer macarrão, não podia comer arroz, doce de espécie nenhuma, nenhum carboidrato. Estava dentro disso aqui. Inspirada no jejum de Daniel, eu fui elaborando isso aqui de acordo com o que estava no meu coração, de acordo com o que eu tinha orado com o Senhor e estava sentindo bem em fazer isso aqui. E aí, 3, estudar. Depois eu vou falar para vocês o que é essa anotação que eu fiz aqui. Depois, no final, eu explico direitinho. Estudar o livro de Daniel e as suas profecias. Olha que legal isso aqui. Então, o que eu ia fazer? Sem comer e sem beber aquelas outras comidas e bebidas, só podia aquilo que eu tinha colocado aqui. Eu ia começar no dia tal, terminar no dia tal. Eu fiz o calendário, colei ali para eu fazer a organização dos dias, se eu estava fazendo corretamente. 4, orar no mínimo 3 vezes por dia. Durante esses 21 dias, eu tinha que orar no mínimo 3 vezes por dia. Então, eu levantava de manhã, após o almoço e à noite. Tirava esses 3 períodos de oração. 5. O que eu espero alcançar com esse propósito? Eu vou fazer um propósito buscando alcançar alguma coisa, não é? Eu não faço um propósito com Deus simplesmente por fazer. Eu faço um propósito buscando algo do Senhor. E eu busquei, ó, e eu coloquei aqui, o que eu espero alcançar? Maior intimidade com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Então, esse propósito, onde eu ia fazer jejum, oração, estudo da palavra, eu ia buscar o quê? Maior intimidade, buscando relacionamento com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Eu espero alcançar crescimento e fortalecimento do meu ministério. O ministério da pregação da palavra. O ministério de ensino. Eu acredito que eu tenho um ministério de ensino. Ou seja, Deus me deu um dom para ensinar as pessoas. Então, eu estou buscando o quê? Fortalecimento desse ministério. Por quê? Porque eu queria ensinar aquilo que eu estava aprendendo com o Senhor. O que eu espero mais? Olha quanta coisa que eu coloquei aqui a lista. O que eu espero mais? Quebra de fortalezas em minha vida. O que é isso? Coisas que me separam do Senhor. Fortalezas, coisas que me fazem às vezes crer, às vezes não crer, às vezes vou, às vezes não vou. Aquele espírito dobre terrível que me impedia de crescer espiritualmente, que eram como fortalezas.
Então, dificuldade de acordar de madrugada para orar, um tipo de fortaleza. Dificuldade de estudar a Bíblia, é um tipo de fortaleza. Tem gente que tem vícios de bebida, de cigarro, é uma fortaleza, algo que te separa do Senhor. Tem gente que se magoa muito fácil, é uma fortaleza que te separa do Senhor. Então, a gente tem que batalhar contra isso. E eu pedi, Senhor, eu quero que o Senhor me ajude a quebrar essa fortaleza. Eu não quero fortalezas que me separam do Senhor. Aí eu pedi também, espera alcançar, interpretar línguas estranhas. E Deus é maravilhoso demais. Afinal, eu conto. Então eu pedi para interpretar, porque a gente fala línguas estranhas, mas não sabe o que está falando. Então eu pedi interpretação. Senhor, eu quero entender o que eu estou falando. Ter certeza de amar e ser amada por Deus. Olha que importante. Ter certeza de amar e ser amada por Deus. Nessa época eu pensava que amar e ser amada era sentimento. Eu pensava, para eu saber que Deus me ama, eu preciso sentir o jubilar do amor. Para eu amar a Deus, eu preciso sentir que eu amo, que eu estou morrendo de amores, aquele sentimento. E Deus me ensinou. Eu já tenho ensinado isso aqui no canal. Sobre o que é amar. O que é amar a Deus. Maravilhoso ler isso aqui e entender o que aconteceu, né? Discernir espíritos. Saber se o espírito é mau ou se o espírito é bom, porque às vezes vem um espírito de engano e a gente não saber discernir, a gente cai no engano e cai. É um perigo. Então a gente precisa de discernir espíritos. Mas, o que eu pedi mais? Espero alcançar. Pôr o meu corpo sobre a autoridade de Deus. Me colocar debaixo da autoridade de Deus, ou seja, conseguir negar-me a mim mesma, conseguir refrear as minhas próprias vontades e começar a ter a vontade de Deus em minha vida. É maravilhoso quando a sua vontade, ela se alinha com a vontade de Deus. Todo aquele peso, toda aquela dificuldade, aquilo vai desaparecendo. Então, outra coisa que eu coloquei, isso aqui vocês vão achar interessante. Libertar-me de uma vez por todas da obesidade. Gente, eu sou uma pessoa que batalhei contra a obesidade muitos anos. Eu fiz bariátrica, perdi mais de 60 quilos, batalhei contra a obesidade de uma forma tremenda. E eu coloquei aqui para o Senhor me ajudar nessa situação, porque eu não conseguia emagrecer, que coisa difícil. Quem passa por isso, gente? Se você passa por isso, me conta aí nos comentários. Como é difícil? Conta pro pessoal, gente. O que você tem passado? Conta aí nos comentários. Por quê? Porque eu quero incentivar todos. Você que está no canal, ore pelos pedidos de oração que estão sendo colocados. Eu estou orando. Ore pelo canal, ore por mim. Vamos orar uns pelos outros, sabe por quê? Porque só nós temos a ganhar. Deus, Ele não precisa das nossas orações, nós é que precisamos. E o Senhor fala que onde há união, ali o Senhor coloca vida e bênção para sempre. Então, gente, quem contar aí sobre esses problemas, olha, você tem dificuldade de se relacionar com Deus? Você tem dificuldade de receber o amor de Deus? De entender o amor de Deus? De saber que você é amado, amada por Deus? Você teve problema de obesidade ou tem problema de obesidade? Você precisa discernir espíritos? Tem algum espírito que te atormenta, que tira seu sono, que não deixa você dormir, que fica te trazendo terror noturno? Me conta aí.
Você interpreta línguas estranhas? Quando alguém está falando em línguas estranhas, alguém que é batizado, a gente chama de batizado com o Espírito Santo, recebeu o dom de línguas estranhas. Você consegue interpretar essas línguas? Deus te deu esse dom maravilhoso? Você fala línguas estranhas? Você sabe o que é o dom do Espírito Santo de línguas estranhas? Olha quanta coisa. Fortaleza. Você tem alguma fortaleza na sua vida? Você tem dificuldade em se relacionar com pessoas? Você tem dificuldade em se relacionar com o Senhor? Você tem alguma fortaleza que te separa da intimidade com Deus? Olha quanta coisa eu comecei a trabalhar nesse propósito de apenas 21 dias. E eu vou contar para vocês as respostas que Deus me deu. E aí, eu anotei, né? Eu espero alcançar isso, que eu já comentei com vocês. Coloquei um versículo aqui. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme. Nós não estamos fazendo um propósito? Aquele cujo propósito é firme. Por quê? Porque ele confia em ti. Então, porque eu confio em Deus, eu fiz um propósito com Deus. Porque eu creio que através do propósito ele me ouve e me responde. A palavra diz que assim como você crê, assim será. Então, aí o que eu fiz? Comecei a fazer o propósito em si. Comecei a estudar o livro de Daniel. Comecei a estudar sobre Daniel. Então eu peguei uma apostila e fui estudando sobre Daniel. E olha quanta coisa bacana eu aprendi. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. O livro de Daniel, eu entendi que ele é um livro para os dias de hoje. Ele é um livro que conta para nós o que vai acontecer nos últimos tempos. São profecias dos últimos tempos. Então ele falou para nós, o que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não é o livro que contém a palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra que Deus deixou para mim e para você. Ele escreveu a Bíblia como um manual que nos ensina, nos direciona, nos corrige e nos faz ser perfeitos e perfeitamente habilitados para fazer todo tipo de boa obra. Essa é a Bíblia. Precisa de interiorizar isso, gente. Olha o que eu já aprendi com propósito. Olha o que eu já aprendi com propósito. Depois eu coloquei aqui. Quantos livros tem a Bíblia? 66 livros. Coloquei também. A Bíblia, ela foi dividida em duas partes. 2 testamentos. O Novo Testamento e o Velho Testamento. Então, o Velho Testamento vai lá de Gênesis até os profetas menores, que depois começa o Novo Testamento nos Evangelhos e vai até Apocalipse. Então, Gênesis é o começo, Apocalipse o final. Então, estou aprendendo sobre a Bíblia. Olha o que o propósito já está me ajudando. Olha como eu já estou ganhando. Eu já estou aprendendo a manusear a espada do Espírito. Porque se eu não souber manusear a espada, como que eu vou me defender do mal? Como que eu vou atacar o mal? Essa é a minha arma, gente. É a arma que eu tenho. E essa arma ela é poderosa em Deus para destruir fortalezas. Eu não quero destruir fortalezas? Tem que aprender a manusear. Só no primeiro dia quanta coisa que eu já aprendi. Então depois eu vi aqui, ó.
Antigo Testamento. O que tem no Antigo Testamento? Tudo isso para entrar em Daniel. Por quê? Porque para entender o livro, eu tenho que entender dentro de que o livro está colocado. Ele é um daqueles livros. E aí eu coloquei aqui, Antigo Testamento, chamado de quê? Pentateuco. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, Pentateuco vem de 5. Os 5 primeiros livros do Antigo Testamento formam o Pentateuco. Ó, olha que interessante. Eles foram escritos por Moisés. Eles também são chamados de Torá, que é a lei de Moisés, né? Pelos judeus. E na língua grega, penta. Nossa, eu escrevi tão pequenininho. Penta quer dizer 5 e Pentateuco, livros. Então, 5 livros. Aprendi mais alguma coisa. Aí tá aí quais são os 5 livros. E aí depois vem os livros históricos de Josué, de Esther. E eu fui anotando tudo. Que bacana, gente. Ó, livros de sabedorias e poéticos. Aí vem o Jó, Salmos, Provérbios, todos enumerados. A sequência de um por um. Livros proféticos. Aí tem os profetas maiores, os profetas menores. Maiores e menores não quer dizer que são mais poderosos ou menos poderosos. Quer dizer que o livro é com mais conteúdo. Entendeu? Por isso que são maiores ou menores. E entre os profetas está lá o livro que eu preciso estudar, que é Daniel. Então, Daniel já descobri que é um livro profético. Eu não vou estudar as profecias de Daniel? Olha só no início, quanta coisa que eu já aprendi. Aí tem os evangelhos, os 4 evangelhos. Depois tem os Atos dos Apóstolos. Tem o livro histórico, que é o livro que conta a história do povo de Deus, do início da igreja, que é o Atos dos Apóstolos. Depois tem as epístolas. Tem as epístolas gerais e as epístolas paulinas, que a gente fala muito sobre o apóstolo Paulo, que ele praticamente escreveu quase que todas as epístolas, né? Então, aqui tem tudo separadinho, todas as epístolas. As gerais são a de Tiago, de Pedro, de João, de Judas, e as outras todas são paulinas. Então, e nós temos também o livro profético, que é o livro de Apocalipse. Olha que legal, tem a sequência direitinho, ó. 1, Pentateuco. 2, livros históricos, que contam a história. 3, livros de sabedoria e poéticos, que tá os salmos, os cânticos. Depois 4, livros proféticos. 5, evangelhos. 6, históricos. 7, epístolas. 8, proféticos. Então, são essas separações que a gente tem da nossa palavra de Deus, que Deus deixou para nós. Olha quanta coisa que eu já aprendi no início. Então, depois vem aqui. Vamos estudar o livro de Daniel, que está classificado como um dos livros proféticos do Velho Testamento e está posicionado no 27º lugar entre os 66 livros da Bíblia. Foi escrito por volta de 600 a.C., período em que Daniel esteve preso na Babilônia. E aí vem mais detalhes. Que fala aqui, ó, Daniel era israelita da linhagem real, sem defeito e de boa aparência, jovem, instruído e versado em conhecimento. Está lá em Daniel 1, 3, 6. O livro de Daniel fala sobre os últimos tempos, ou seja, o fim do mundo. Creio que estamos vivendo esses dias. Fui anotando. Quando Daniel escreveu essa profecia, lhe foi dada a ordem de fechar e selar o livro, que só seria compreendido no tempo do fim, que é agora. Nós já estamos estudando e compreendendo o livro de Daniel.
Deus sempre revela seus planos aos profetas. Quando rejeitamos as profecias de Deus, nos corrompemos, nos perdemos. É necessário ler e entender as profecias de Deus. Então, só aqui, nesse primeiro dia, olha quanta coisa que eu aprendi. Aprendi que o livro de Daniel está na Bíblia, está posicionado no 27º lugar entre os 66 livros, mas eu descobri principalmente coisas a respeito de Daniel. Ele estava preso na Babilônia quando escreveu esse livro. E esse livro é um livro profético que nos conta dos últimos tempos, que eu pessoalmente acredito que nós estamos vivendo os últimos tempos. A partir da vinda de Jesus, nós já começamos a viver os últimos tempos. Por quê? Estamos esperando a volta do Senhor. Esperamos a volta do nosso Deus para nos buscar. Amém? Então aí, eu fui estudando, ó, segundo dia. Olha quanto estudo. Ó, no segundo dia, 2 poderes em conflito. O mundo natural, né? O mundo natural, vemos o forte vencer o fraco no mundo natural. Mas aqueles que confiam em Deus sempre vencem, independente se são mais fortes ou mais fracos. Então, muitas vezes a gente olha no mundo natural, Deus me mostrou, minha filha, não fica olhando para a circunstância. Muitas vezes eu olho o mundo natural e penso que às vezes, será que Deus está perdendo? E não é bem assim. Quando a gente percebe o que Deus está fazendo naquela situação, mas para isso a gente tem que ter paciência e tem que firmar os nossos olhos em fé. Porque se a gente viver pela circunstância, a gente perde mesmo. Então, olha que legal. Depois, eu falei sobre desafios culturais, desafio alimentar, religioso. Daniel e os amigos dele, aprendi. No capítulo 3, uma estátua assustadora. Aí foi falar sobre todos os detalhes da estátua, que Nabucodonosor teve o sonho. No capítulo 4, prova de fogo. Então, foi a prova da fornalha, né? No capítulo 5, do palácio ao pasto, que contou de Nabucodonosor, ele viveu até no pasto. Por quê? Porque ele se achou, né? Ele achou que ele era o rei dos reis. Ele não era nada. Rei dos reis só tem um. Então, ele se achou e Deus colocou ele no lugar dele. Ele teve que viver no pasto por algum tempo até reconhecer que havia um único rei dos reis. No capítulo 6, a queda da Babilônia, tomada pelo Império Medo-Persa, chefiado por Ciro Persa. Mas quem se assenta no trono da Babilônia é Dário dos Medas, aliado a Sírio da Pérsia. Olha, quanta coisa que eu fui aprendendo que se eu não fizesse o propósito, eu não ia ter a disciplina para estudar. Aí vem a interpretação de Mene, Tekel, Parsinho, Pérez, né? As profecias da Babilônia. O capítulo 8, 4 animais estranhos, mais sonhos. Os sonhos dos 4 animais, o sonho de Nabucodonosor, a relação de um com o outro. O capítulo 9, o chifre pequeno e o ataque à lei de Deus. Um carneiro e um bode, as tardes e as manhãs. Daniel no rio Tigre. Nossa, e vem, ó. Eventos que ocorrerão depois do fechamento da porta da graça. Um tempo de angústia sem precedentes, que é o tempo do fim. Quando se fechar a porta da graça, não adianta gritar. Por quê? Porque já vai ter sido perdido. Por isso que é preciso de a gente arrepender agora, voltar para o Senhor agora. Aí tem o estabelecimento do eterno, o reino de Cristo. Aí terminou, já passa aqui para o estudo do próximo vídeo que nós vamos falar sobre ele. Então aqui, o que eu fui fazendo?
Cada capítulo que eu ia estudando, cada dia de estudo, eu vinha para cá, para o meu calendário. E no meu calendário, eu pegava a caneta e falava, olha, hoje eu fiz esse estudo. Aqui tá completo. Aqui tá completo. Até completar os 21 dias. Então, o que que eu fiz? Coloquei toda a organização aqui para depois começar. Eu não comecei de qualquer jeito. Eu fiz todo um projetinho primeiro, eu fiz todo o cronograma primeiro, eu fiz o calendário, determinei no meu coração, orei, pedi ajuda ao Senhor e aí eu comecei. Quando eu terminei, completei, fiz tudo, aí eu vim aqui e escrevi. Olha o que eu escrevi aqui. Propósito cumprido com a graça de Jesus. Então, eu cumpri ele no dia 13/10/2016 e assinei aqui. Propósito completo. E agora? Estava ali todos os meus pedidos. Então, eu tinha vários pedidos aqui, ó. Pedido de intimidade com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Crescimento, fortalecimento do meu ministério, quebra de fortalezas, interpretar línguas, ter certeza de amar e ser amada, discernir espíritos, pôr meu corpo sob a autoridade de Deus, libertar-me de uma vez por todas da obesidade. E Deus atendeu o meu pedido. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Maior intimidade com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. E aí tem uma aqui... que Deus fez junto. Cadê? Crescimento, tal, quebra. Aqui, ó. Ter certeza de amar e ser amada. E intimidade. Isso é mais ou menos correlacionado, não é? Então, eu até coloquei aqui no canal o caderno que o Senhor me deu, que é orando a palavra. Então, eu orava a palavra e comecei a entender. Daquela forma que o Senhor trouxe ao meu coração, de eu trazer a palavra para mim, para a primeira pessoa, eu colocava Meir no lugar ali, eu comecei a entender e compreender o amor de Deus por mim. Eu comecei a compreender que eu não precisava merecer. Não é o meu esforço, por causa do meu esforço, da minha força, que eu ia ser amada por Deus. Não, é Ele, é o amor dEle. É um amor incondicional, não é pelo que eu faço ou pelo meu merecimento, é pelo que Ele é, que Ele me ama. Então eu sou amada. Aí Deus me mostrou que eu posso ser uma filha agradável. Isso eu posso ser. Isso eu posso esforçar. Amada, de todo jeito eu sou. Você tem 5 filhos na sua casa. Você ama todos. Mas tem aquele filho que te trata bem. Eu vi bem isso num comentário de uma pessoa que falou assim, mas esse filho eu consigo conversar com ele. Ou seja, é um filho agradável. Não há filhos preferidos. Há filhos que são mais fáceis, mais agradáveis de chegar. E é isso que Deus me mostrou. Você pode ser. Aí você pode esforçar por fazer a minha vontade. Olha o que eu ganhei com esse propósito. Esse entendimento já não é maravilhoso, gente? É intimidade com o Senhor. Eu entendi que para eu amar a Deus, eu preciso obedecer. Se eu estou obedecendo, eu estou provando que amo. Não é sentimento. O sentimento vem depois, o sentimento é construído. Então foi se construindo dentro de mim, está sendo construído, está cada dia melhor, como é lindo. E aí tem aqui também, uma que eu quero mostrar para vocês aqui. Pôr o meu corpo sob a autoridade de Deus, interpretar línguas estranhas, crescimento e fortalecimento do meu ministério. Olha eu aqui. Olha aí. Olha eu aqui.
não é o crescimento e fortalecimento do ministério? Quantas pessoas o Senhor está levando para a minha vida a alcançar? Quantas pessoas que eu estou ensinando através daquilo que o Senhor tem me dado? Isso não é fortalecimento do meu ministério? É. E aí, quando eu estava contando aqui no vídeo passado sobre esse caderno, e eu fui ler esse versículo aqui, Deus fez assim dentro de mim. E eu, como que eu não tinha visto isso? Por isso que eu gosto de ter os cadernos para folhear, porque quando você vai folheando, você vê as etapas que você já passou. Você percebe os passos que você já deu, onde você estava e onde você já está chegando. E isso te anima, te fortalece, te leva para frente. E eu vou ler aqui para vocês ver como que Deus me deu a resposta através desse propósito. Quando eu... Olha aqui, tá aqui no meu... Eu vou colocar ele para vocês verem direitinho. Setembro de 2016. Tá aqui meu Mendes Fortuna. E ó, eu coloquei projeto. Projeto Daniel. Jejum, estudo das profecias de Daniel. Olha o desejo que estava no meu coração quando eu fiz o cronograma, a organização, o protocolo desse projeto, desse propósito com o Senhor. Era esse versículo. Salmo 51, do 10 ao 13, que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Tem tudo a ver com o que eu estava pedindo aqui, não tem? Maior intimidade com o Senhor, crescimento e fortalecimento do meu ministério, quebra de fortalezas na minha vida, interpretar línguas, ter certeza de amar e ser amada por Deus, discernir espíritos, pôr meu corpo sob a autoridade de Deus e me libertar da obesidade. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Quebra as fortalezas da minha vida, me dá crescimento espiritual, Senhor. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo, porque eu ficava com medo, Deus vai até me rejeitar, porque uma hora eu acredito, outra hora não. E a palavra fala, seja forte e corajoso. Quem pega no arado e olha para trás não serve para o reino de Deus. Deus quer aquela pessoa que está disposta a se esforçar. E aí, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a ajudar as pessoas. Espírito voluntário, restitui-me a alegria da tua salvação, o primeiro amor. E o Senhor fez, gente, eu fui totalmente respondida nesse propósito, por isso eu quero compartilhar com vocês. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Oh, glória a Deus, aleluias! Aleluias! Respondida. Olha que resposta maravilhosa, isso me fortalece, isso me faz querer mais. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero te buscar mais. Eu quero mais e mais intimidade. Eu quero mergulhar nas águas profundas do Espírito Santo. Eu quero ser totalmente conduzida e direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Que o Senhor esteja completamente em mim. É mais de ti, menos de mim. Senhor, me ajuda, Senhor, a me limpar tudo, a me esvaziar, Senhor, para que eu seja cheia, completamente cheia de ti, do teu Espírito, que o Senhor seja 100% em mim, em nome de Jesus. Amém? Faz essa oração comigo. Se entrega ao Senhor. Esteja disposto, esteja disposta, esteja convicto, convicta de fazer um propósito. Faça propósito. Faz propósito pela sua vida. Faz propósito pelo seu marido, pelo seu filho. Não brigue com a sua família.
Ganhe o seu marido no silêncio. No silêncio. Ó, não fica brigando, não fica reclamando, não seja chato, não seja a chata da história. Chore na presença do Senhor e se alegre com os seus. Mesmo que a pessoa esteja te magoando, te maltratando, seja forte, corajosa, batalhe com batalha de amor, armas de amor. Use as armas do amor, use a espada do Espírito e você com certeza terá vitória no nome do Senhor Jesus. Amém? Um beijo e até o próximo vídeo. Esteja na paz do Senhor e seja forte e corajoso. Fica com Deus.